Boa tarde a todas e a todos. Eu quero, em nome do Clube de Engenharia, agradecer a presença de vocês. Nós estamos hoje no ciclo de palestras que a gente está procurando realizar no Clube de Engenharia. Nós estamos tendo o cuidado dessas palestras excessivamente técnicas de vários setores do Brasil, da infraestrutura brasileira. Nós fizemos a área de portos, fizemos a área de estradas, uma visão das concessionárias de rodovias, fizemos com a NTT também falando sobre estradas aqui também, fizemos uma palestra na área de ferrovias com a Abifer, entendendo toda a cadeia da indústria ferroviária brasileira, muito desconhecida de muitos de todos nós, inclusive de vários engenheiros que não são da área, mas que não têm a menor noção que o Brasil, por exemplo, fabrica trens e exporta até para os árabes, né? A gente não sabe disso. Muitos dos trens que nós andamos aqui, que tem o carimbo chinês, muita coisa é feita no estado de São Paulo, em Hortolândia, e a gente pensa que veio tudo de fora. O desconhecimento nosso, porque o nosso país é muito grande, ele é muito ruim para nós brasileiros como um todo, que parece que o Brasil é um país que não tem nada, que não fabrica absolutamente nada. Mas isso se deve à falta de informação, à falta do conhecimento. Então, vimos a parte de portos também, né, que é uma parte muito importante. O sujeito vê um porto, ele pensa que é chegar um navio, mas para o navio chegar, para atracar, você tem uma infraestrutura ali para receber um navio muito grande. Vimos a parte que tem a ver com o balanço de pagamento brasileiro, tem a ver com soberania do país, tem a ver com o custo Brasil, tem a ver com geração de empregos, tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com a situação toda. Nós fizemos, então, a parte de portos, vimos também toda a parte de navegação fluvial. Pouca gente conhece, né, um projeto, quando você faz uma usina hidrelétrica, né, as eclusas, né, todo mundo olha para o canal do Panamá, como é que funciona, mas no Brasil nós temos várias eclusas, né, a eclusa lá em Tucuruí, em várias outras usinas hidrelétricas que aí estivemos, né, também discutimos isso muito grande, e vocês veem a riqueza. Foi apontado também, na medida que você tem conhecimento dessas áreas, né, as deficiências, as oportunidades, como melhorar o setor ferroviário brasileiro, qual o investimento, né? Quando eu falo investimento aqui, eu não quero saber se o investimento é público, privado, a nós, Clube de Engenharia, não interessa. Interessa é que haja um empreendimento, que tenha projetos, que tenha obras, que tenha emprego, que tenha desenvolvimento. Aqui nós temos, por estatuto, nós somos proibidos de fazer políticas partidárias. A nossa política aqui é pela engenharia, é pelo emprego do engenheiro, é pelo desenvolvimento do Brasil. E nós começamos esse ciclo, né, e dentro desse ciclo, nós estamos hoje tendo oportunidade de fazermos uma palestra, temos a palestra da Infraero. O setor de aeroportos, né, aeroportuário no Brasil, é um setor extremamente importante, né, um país de dimensões continentais como o Brasil, a aviação regional, né, os aeroportos menores, né, esta mobilidade do brasileiro dentro do Brasil, né, é extremamente importante. Eu posso dizer isso, que eu me formei há muitos anos atrás, eu trabalhei no Acre, e eu saí do Rio de Janeiro num avião da Cruzeiro do Sul, no YS-11, dormi em Brasília, e de Brasília, no outro dia de manhã, peguei um DC-3 e fui pingando até chegar em Rio Branco, no Acre. Né? Cheguei lá, saí daqui de manhã, dormi em Brasília e cheguei lá no próximo pôr do sol, o aeroporto do Rio Branco, no Acre. Era uma casinha de madeira e a pista era uma pista de terra com lama asfáltica por cima. E não tinha absolutamente nada. Nós pousamos em Guajará-Mirim, né, na fronteira do Brasil lá, e era um campo de futebol, no meio de um campo de futebol, o DC-3 ia lá e pousava e tal, estava galinha, porco, tudo lá dentro, sem pressurização, no DC-3 nem nada.
e chegamos lá. Então, hoje, aquela região desenvolveu muito, né? Desenvolveu muita Amazônia, gerou muito emprego. E eu comecei a entender que a castanha não é do Pará, a castanha é do Acre, né? Pará é o porto, mas a gente não sabe, né? O brasileiro, quando fala lá, hoje a gente já conhece, o fuso horário são 2 horas menos do que aqui. Na Amazônia, no Acre são menos 2 horas, lá menos 1 hora. E eles têm muita influência, tinha na época dos países na fronteira, né, da Bolívia, do Peru, tal. E muitas palavras que eles falavam lá, eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? E são brasileiros diferentes da gente, até o tipo físico é diferente, completamente diferente, né? Então, eu quero dizer que a parte de aeroportos é uma parte importante. Não obstante o que está acontecendo no Brasil, e tal, se vai privatizar, nós não vamos tratar deste assunto aqui. Aqui é um assunto técnico, nós vamos ver o papel da Infraero, como é que ela vê, quais são os investimentos que estão aí, qual é a geração de emprego que tem aí, o que é como nós engenheiros podemos posicionar, como as empresas, olhando esse mercado que aí está, podem se posicionar, e, evidentemente, dar a cada um de nós uma informação atualizada do que está acontecendo no setor aeroportuário. Bom, eu vou, então, o nosso amigo aqui, ele vai fazer, o Ricardo Alexandre, ele é da Infraero. Eu vou fazer um breve resumo aqui do currículo dele. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraíba. Ele tem um MBA estricto sensu na UF aqui. Ele tem o curso de MBA também no IBMEC, lá de Brasília. Ele tem o MBA de Avaliações e Perícias na Faculdade de Brasília, uma pós-graduação International Master Management Institute for Engineering na Espanha, em Barcelona, na Espanha. E mais do que isso, é um colega nosso, é engenheiro, trabalha na Infraero, quanto tempo? 12 anos. Há 12 anos, é um jovem engenheiro, e eu acho que a Infraero tem um desafio enorme, né, para que os aeroportos, realmente, não só a construção de novos aeroportos, mas que os aeroportos atuais eles possam funcionar com a qualidade e com a segurança, né, que nós, como brasileiros, precisamos e queremos. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Ricardo, que ele está representando a diretoria da Infraero, e é uma pessoa que trabalhou na área de engenharia durante esses anos que ele está na Infraero, coordenou obras aqui do aeroporto de Galeão, do aeroporto de Santos Dumont e outros aeroportos aí. E sem mais delongas, nós vamos começar. A ideia é que ele faça a apresentação. Após a apresentação, nós tenhamos oportunidade de todos poderem fazer as perguntas que acharem devidas e oportunas. Peço, por gentileza, que não olhemos o lado político. Aqui é um clube de engenharia, aqui não é um partido político, que nós não vamos tratar se o governo é A, B, C, ou D, se é a favor, se é contra. Isso aqui não é assunto para ser tratado aqui, em outro fórum. Aqui nós somos engenheiros querendo ver a engenharia e o progresso do país. Eu não quero saber se o governo é verde, amarelo, azul, vermelho, estou pouco ligando para isso. Eu quero, como responsabilidade de engenharia, conhecer o Brasil, saber o que existe em cada setor e as oportunidades que nós temos para desenvolver o Brasil. Esse é o nosso papel. Muito bem, cara, então fica à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer um agradecimento ao presidente Mourinho, de qual estendo a todos os participantes, ao Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, uma entidade bastante reconhecida, que vem proativamente trazendo conhecimento em todas as áreas da engenharia, desenvolvendo o país, e a integração nacional certamente passa pela área de transportes, pelos aeroportos, que é quem vai trazer essa uniformidade, né, de cultura, de conhecimento que o Brasil tanto precisa para desenvolver, né? A engenharia ela é uma mola promotora aí do desenvolvimento, e o aeroporto com certeza faz essa integração. A dificuldade do Acre a gente conhece, chega para o Rio Madeira, mas o aeroporto está lá desde então e consegue fazer essa integração com todo o país de forma praticamente instantânea. Hoje, em um dia, se transforma de norte a sul, de leste a oeste, com certa segurança.
Então, o que a gente vem fazer aqui é praticamente fazer uma conversa estendida técnica, né? E fiquem bastante à vontade desde então a colaborar com perguntas, entendimentos. A gente não quer trazer aqui todas as soluções, nem é dono da verdade, mas interagir com vocês e trazer o que os aeroportos representam para o país. De início, a gente tem uma configuração aqui do Brasil. Geograficamente, ela é um pouco distinta do que a gente aprende nas escolas, né? Então, a Infraero é dividida em regionais, superintendência de centro e suporte, e consegue fazer a logística de cada um desses aeroportos em rede, que a Infraero é a segunda operadora mundial em quantidade de aeroportos, de uma forma coordenada, sistemática, entre 8 regiões, né? O Nordeste a gente divide em Centro-Leste e o próprio Nordeste. Então, uma agenda que a gente quer passar aqui é a aviação no Brasil, em um segundo instante, modernização dos aeroportos, a aviação regional, uma coisa que está muito em foco hoje, importantíssima até para essa integração em rede, e, por fim, um plano de investimentos, que a Infraero tem trabalhado. Bom, em início, a aviação no Brasil, a gente conhece muito aquilo que é aviação regular, né, doméstica, internacional, mas ela é muito maior do que isso. A gente está falando aí de uma fatia de 3%, de um total aí de 21.846 aeronaves, né? A gente normalmente reconhece aí 670, né, o transporte regular, um pouco do táxi aéreo, 1.520, já dobra já essa quantidade, e aí muito mais do que isso são outras espécies de aviação, de aeronaves. A fonte aqui de julho de 2016, bem atual, tá? Isso é dinâmico. E a certificação de cada aeronave dessa para poder estar homologada, fazendo voos aí, ela parte de um órgão federal. Bom, num segundo momento, a gente tem uma visão agora de como é que se comporta a distribuição de passageiros no Brasil, como é que essa divisão de mercado aí regional, né? Então, fortemente, Rio e São Paulo aí prepondera quase com 50% das operações de movimentação de passageiro. Num segundo momento, o Nordeste, um terceiro, o Centro-Oeste e Sul, né? E a Amazônia vem em último parâmetro, mas a aviação regional, que a gente vai falar mais adiante, ela visa principalmente desenvolver essa integração dos aeroportos que estão na região amazônica com o restante do país, tá? Para se ter uma ideia, a gente vai comentar isso pormenorizado, mas a 100 quilômetros no máximo é o que pretende o governo federal deixar interligado a rede de aeroportos. Então, qualquer passageiro que estiver no Brasil, ele não se deslocará mais do que essa distância. Bom, e aí o movimento, dado de 2014, 95 milhões de passageiros, quase 96, distribuído entre 6 milhões no Norte, 17,7 no Nordeste, Centro-Oeste 13,1, o Sudeste quase que metade, 46,8 milhões de passageiros, e o Sul com 12,3 milhões, né? Então, é uma divisão bastante concentrada no Sudeste. O que é que a gente pode relacionar entre passageiros e aeronave, né? Como é que está a oferta e demanda aí? Aí é otimizar essa capacidade que, estando na aeronave, ela reflete diretamente nos aeroportos, nos terminais aeroportuários. É a relação de RPK com ASK, que é a relação de oferta com demanda. Então, como é que está o comportamento aqui de passageiros, tá? Por assento, praticamente 80% doméstico, e esse mesmo parâmetro aqui internacional, né? Ano a ano, aí, uma série histórica de 2005 a 2014, a gente tem uma leve tendência de acréscimo, aí, de melhoria no aproveitamento operacional das aeronaves, o que coloca também os aeroportos, os terminais aeroportuários, de certa forma, otimizados. Tá? O que resta fazer é a distribuição ponto a ponto aí, em cada região dessa, na capacidade. Bom, num segundo tópico, a questão de modernização dos aeroportos, uma coisa muito em voga na Infraero desde 2004, vem sendo a questão de acessibilidades. Então, a empresa investiu muito em adaptar seus terminais aeroportuários ao cadeirante, ao portador de algum tipo de necessidade especial, né? Fazendo cursos de PNAE desde 2005, com 15 mil pessoas já capacitadas na rede da Infraero, sejam eles funcionários, sejam eles comunidade aeroportuária de companhias aéreas ou arredores. Além disso, o curso de Libras também, a partir de 2005, traz 2.782 pessoas capacitadas. É algo bastante relevante, né? Na nossa cultura do país, isso não tem sido muito trabalhado,
mas a Infraero é pioneira, ela tem um vetor de expansão dessa cultura de Libras aí, para atender o passageiro nacional, internacional, de qualquer sorte. Uma coisa mais nova que a gente está trazendo agora para uma rede de 52 aeroportos, foi feita uma licitação e ganhado o aplicativo Ribenar na tradução automática de mensagem em Libras, né? Então, quem tem algum desconhecimento, é leigo, não teve a sorte ainda de aprender esse tipo de linguagem, esse aplicativo vem trazer uma facilidade. E também o VLibras, que é um software baixado que ele consegue fazer a tradução de textos para Libras, né? Então, essa questão aqui do Ribenar facilita muito o PNAE para fazer o embarque e desembarque, né? Facilitar, mostrar onde é o portão de embarque, onde é tudo isso. E o texto para traduzir quem não conhece ainda a linguagem de Libras. Bom, uma segunda facilidade que a Infraero tem implantado, há um projeto experimental ainda, é o AviRamp. Tá? É uma tecnologia que é bastante difundida já na Europa. A gente tem dois aeroportos que está sendo experimentado isso. Um deles é o Santos Dumont, o outro Congonhas, que é para atender aquele portador cadeirante, né, dificuldade de locomoção, ao embarque e desembarque em aeronaves. Então, tem tipologias aqui, a depender do porte da aeronave, para garantir esse desnível entre a porta da aeronave e o solo. Tá? Então, a aeronave de maior porte, ele já tem um comprimento um pouco maior. Se tiver alguma questão, fiquem bastante à vontade aí de fazê-la, tá? Uma terceira coisa que a Infraero tem buscado também, e com sucesso, são os programas ambientais. A gente tem colocado aqui, desde o licenciamento, que é aquele mais comum, mais visível, e que a gente tem um plano mais estendido, né? Seja a licença prévia de instalação ou a própria de operação, mas também passando por outros programas não tão visíveis, mas importantes dentro da empresa. Gerenciamento de resíduos sólidos, gerenciamento do risco da fauna, de riscos ambientais, recursos hídricos, solo e fauna, para não trazer qualquer tipo de impacto ao meio ambiente, com nossas ações de projetos e obras de engenharia, não somente desenvolvidas pela própria Infraero, mas de concessionários também que utilizem o sítio aeroportuário. A exemplo, o posto de gasolina, ele tanto antes quanto depois é feito um reconhecimento ambiental para saber se trouxe algum impacto no solo, uma contaminação eventual. Ainda dentro dos programas ambientais, o monitoramento do ruído aeronáutico, coisa que é bastante sensível, né? E aqui no Santos Dumont a gente tem uma restrição operacional a partir de 10 horas da noite até 6 da manhã, da mesma sorte que acontece em Congonhas, São Paulo, devido exatamente ao risco aeronáutico, não trazer um incômodo à vizinhança. Gerenciamento de recursos energéticos, com eficiência energética nos seus consumos, nas suas demandas de equipamentos elétricos, por exemplo. A gente tem alguns indicadores por passageiro, quanto é que ele consome, e aí tem metas para poder atingir um nível ótimo, né? Gerenciamento de emissões atmosféricas, aí é parte relacionada com a Infraero, as aeronaves, que normalmente é quem traz isso, mas é monitorado. Um programa que consolida todos os demais, que é a sustentabilidade, com indicadores, inclusive, que mostram o desempenho da empresa no aspecto ambiental. E, por fim, mas não menos importante, um programa de educação ambiental, questão social, treinamento, capacitação da equipe aeroportuária, no primeiro instante, mais estendida a toda a comunidade que está ao longo do sítio. A gente tem programas bastante efetivos aí e com reconhecimento da sociedade. A base, então, do nosso sistema de gerenciamento ambiental é a sustentabilidade, atendimento à legislação e educação e comunicação. Esse tripé aí não pode estar desequilibrado em momento algum. Bom, um quarto item agora, dentro já de modernização de aeroportos, é a questão de gestão de pavimentos. Isso é bastante visível e notável, importante na nossa empresa, porque é quem traz diretamente a segurança aeroportuária. A segurança aeroviária vem da aeronave, com seus instrumentos de navegação aérea, que também temos em solo, mas aeroportuário, o primeiro momento de contato é exatamente o pavimento. Então, isso aí vem a trazer nosso acompanhamento para garantir esses sistemas, né, de pátios e pistas, de pavimentos no todo, que tenham resultado até dentro da regulação, mas também de parâmetros internacionais. Então, a gente divide aí nosso sistema de gerenciamento de pavimento em duas áreas grandes. A primeira dela mais técnica, a segunda dela operacional. Dentro dos critérios técnicos, o PCI é um índice de condição do pavimento, que é reconhecido
internacionalmente e regulado, que traz a superfície do pavimento de forma adequada ao pouso. O acompanhamento da vida útil do pavimento passa por esse indicador. Então, a partir de um índice mínimo aí tolerável, a gente vai fazer intervenção de pavimento, seja ela de reforma, manutenção ou até mesmo uma melhoria maior de obra. Um segundo item, está associado ao terceiro, é a micro e a macro textura, como é que está o atrito e a superfície, para que garanta a relação pavimento-pneu, essa interação aí seja suficiente para dar condição de rolagem, dentro da segurança de frenagem. Um quarto item é o índice de regularidade longitudinal do pavimento. Isso aí tem a ver com o perfil do pavimento, né? Se ele tem maior ou menor ondulação, e esse quantitativo aí também vai